Oi, Larissa, vamos resolver aqui a sua questão, né? Tu falou na parte que tu escreve que a questão começa assim: a presença de um alelo D determina, aí a gente continua a leitura, determina indivíduos acondroplásicos. Entretanto, em homozigose é letal, ou seja, quando tiver Dzinho, ou Dzão, é letal. Aí o bebê vai nascer antes mesmo de. Vai morrer antes mesmo de nascer. Já os indivíduos com alelo Dzinho em homozigose não são afetados, ou seja, se tiver Dzinho, ele nasce sem nenhum probleminha. Aí a gente vai para as alternativas, tá? Eu já anotei aqui isso que eu falei aqui do lado, ó. Dzão, o indivíduo morre. Dzinho, ele não é afetado. E se tiver heterozigoto, então ele nasce com acondroplasia, ok? Aí na primeira alternativa ele fala assim: o alelo Dzão é recessivo para a letalidade. O que isso quer dizer? O que é uma coisa recessiva? É que ela não é expressa em heterozigose, ela é expressa em homozigose, tá? Então, quando o Dzão é expresso dessa forma aqui, em homozigose, ele vai ser letal. E a gente acabou de ver isso, tá vendo? Em homozigose, o Dzão é letal, tá? Então, primeira alternativa, já vou colocar aqui como verdadeira, tá? Segundo, se um dos parentais possuir esse transtorno, para ele possuir, ele vai ter que ser obrigatoriamente Dzão. Ele não tem como ser Dzão porque ele teria morrido, né? Então, a única alternativa dele possuir o transtorno é Dzão. Ele tem 50% de chance de transmitir esse gene ao seu herdeiro, independentemente do sexo. Como é que a gente vai fazer isso? Vou pegar o parental que tem o transtorno, ou seja, Dzão, e ele vai reproduzir com a pessoa que não é afetada. Dzinho. Aí como é que a gente faz? A gente pega para cada um dos alelos, eu vou juntar com o outro alelo da outra pessoa. Por exemplo, esse Dzão. Vou juntar primeiro com esse Dzinho. Aí formou um Dzão. Se eu pegar de novo esse Dzão e juntar com o outro Dzinho, eu vou obter novamente Dzão. Por isso que ficou 2 Dzão, beleza? Aí agora vamos para o segundo alelo da pessoa afetada, que é o Dzinho. Se eu juntar com o outro alelo da pessoa não afetada, fica Dzinho. E se eu juntar com o segundo alelo da pessoa não afetada, também fica Dzinho. Ou seja, as únicas situações possíveis no cruzamento entre essas duas indivíduos vai ser Dzão ou Dzinho. Aí, qual é a chance do filho desse casal ter acondroplasia? Vai ser 2, porque são os dois genótipos que eu consegui achar que tem Dzão, dividido por 4, que é o total, né? 2 mais 2. Isso aqui vai dar 50%. Então, realmente, eu tenho 50% de chance de ter uma criança com acondroplasia, beleza? Então, a segunda alternativa também está correta. Vamos para a terceira. Na terceira fala assim: caso ambos os parentais sejam acondroplásicos, ou seja, Dzão, eles têm 25% de chance de transmitir os dois genes para os seus filhos. Quando ele fala os dois genes, ele está falando que um filho só vai ter Dzão. Ou seja, essa criança não vai nascer, né? Ou se nascer, nasce morta. Então, ele quer saber a chance de originar um filho morto, teoricamente. Então, vamos lá. Mesma coisa, eu vou pegar aqui Dzão com Dzão. Aí, mesmo processo. Vou escolher primeiro o Dzão. Aí, Dzão com Dzão forma a pessoa, né, o indivíduo morto. Dzão com Dzinho, aqui, ó. Aí, agora, eu vou fazer com o segundo alelo desse parental aqui. Aí, eu vou pegar o Dzinho. Aí, Dzinho com Dzão, Dzinho. E Dzinho com Dzinho. Então, assim, é bem simples. É só você pegar o parental 1 com o parental 2, colocar o genótipo de cada um e fazer alelo com alelo. Fazer essas setinhas ajuda também, tá? Aí, beleza. Consegui achar. Qual é a probabilidade dessa criança
ter desão. O total é 4. Então, meu denominador é 4. E a chance dessa pessoa ter desão é só uma dessas 4 possibilidades. Então, 1 sobre 4 dá 25. Então, essa alternativa está correta, ok? Aí, vamos para a quarta. Nessa quarta, é importante você se atentar a essa palavra aqui, ó. E eu vou explicar por quê. Nesse tipo de herança genética, qual é esse tipo de herança genética? É um monohibridismo. A gente só tem um gene atuando, que é o gene D, tá? Não ocorre alteração na proporção fenotípica mendeliana clássica. O que é a proporção fenotípica mendeliana clássica? Vamos entender isso aí. O que é uma proporção mendeliana? Uma proporção mendeliana, toda vez que tiver o nome mendeliana, você já sabe que vai ser um cruzamento entre indivíduos heterozigotos. Tanto faz se é uma herança de monohibridismo ou uma herança de dihibridismo. Sempre vai ser heterozigotos. Como aqui a gente está tratando de uma situação de monohibridismo, eu botei o exemplo de monohibridismo. Ou seja, um gene só trabalhando nesse cruzamento aqui, tá? Aí, o que é que a proporção fenotípica mendeliana diz? É importante se ligar fenotípico e genótipo. Por quê? O genótipo é referente a isso aqui, ó. Desão é um genótipo. Desão é um genótipo. E desinho é outro genótipo. Então, o genótipo é os alelos, como eles estão na pessoa. Eu tenho meu gene D está organizado genotipicamente como desinho, por exemplo. Entendeu? Agora, o fenótipo é como isso se expressa numa pessoa fisicamente. Por exemplo, toda pessoa que tiver o alelo desão vai ser tanto desão como desinho. É um exemplo, tá? Ela vai ter, sei lá, sarda. E uma pessoa que tiver desinho, ela não tem sarda. É só um exemplo, tá? Eu nem sei se ter ou não sarda realmente é uma herança de monohibridismo. Mas é um exemplo. Então, fenotipicamente, o desão e o desinho é a mesma coisa. É uma pessoa que tem sarda. Só que uma pessoa genotipicamente é desão e a outra pessoa genotipicamente é desinho. Mas o fenótipo é o mesmo, que é ter sarda. Porque ambos têm desão, mesmo que em cargas genéticas diferentes. Agora, uma pessoa desinho, além de ter um genótipo diferente, também tem um fenótipo diferente, que é não ter sarda. Beleza? Aí, por isso que a proporção fenotípica mendeliana diz que é uma proporção 3 para 1. Por quê? Eu tenho 3 genótipos dando o mesmo fenótipo, que é ter sarda, e eu tenho um genótipo dando o mesmo fenótipo, que é não ter sarda, entendeu? A proporção genotípica disso aqui seria 1, 2, 1. Essa é a proporção genotípica. Essa é a proporção fenotípica. Por quê? Um genótipo é desão, o outro é desinho e o outro é desinho. Entendeu? Então, só é se ligar nisso. A proporção fenotípica mendeliana é 3 para 1. Ter ou não ter. Entendeu? Agora, essa proporção dessa questão é um pouco diferente. Ela não segue a mendeliana. Por quê? Um indivíduo morreu, tá? E morrer não é um fenótipo, é simplesmente morrer. Então, ele não entra nesse cálculo de fenótipo, genótipo, ele não entra nessa proporção, entendeu? Ele morreu, ele sai da conta. Então, eu só tenho 2 indivíduos com determinado fenótipo, que é a acondroplasia, né? E outro que é não afetado, ok? Então, a proporção sai da proporção mendeliana justamente por isso, vira uma proporção de 2 para 1, ok? Aí, por isso que essa alternativa 4 é falsa, né? Falsa. E o gabarito da questão fica sendo letra A.